Toda avaliação de rentabilidade necessita que você determine um padrão de risco. Por exemplo, a poupança te rende 6% ao ano. No entanto, o risco é baixo. A Bolsa de Valores já tem uma rentabilidade muito melhor, mas você sabe muito bem que o risco é alto. Então nós vamos ver agora como é que se apura esse ponto de equilíbrio. Como é que se calcula o ponto de equilíbrio. Muito bem, aqui você tem um orçamento com vários custos e despesas e a proposta é que se venda o produto por 2.000. Assumimos aqui imposto zero. No item A, pedia que você identificasse quais são os custos fixos e variáveis e sua composição. Então nós teríamos aqui um custo fixo de 520.000 e um custo variável de R$400. Observe que mesmo que eu não disse o enunciado, eu conseguiria identificar quais são os fixos e variáveis apenas olhando os valores. Aquilo que eu só conheço por período, mês, ano, são custos fixos. Aquilo que eu consigo identificar unitariamente é o custo variável. Então aqui já respondemos o primeiro item. Custo fixo de 520.000 e um custo variável de 400. Em seguida, ele pede no item B qual a margem de contribuição unitária. Só lembrando, margem de contribuição é a receita ou o preço de venda, menos o custo e despesa variável. Ora, eu tenho 2.000 de preço de venda, menos o custo variável, a margem de contribuição, então, é 1.600. Aqui já respondemos ao quesito P. Em seguida, ele pede que, com base nessas informações, você diga qual a quantidade que eu devo vender para atingir o ponto de equilíbrio. Só lembrando, a equação do ponto de equilíbrio é custo mais despesa fixa dividido pela margem de contribuição unitária. Então, se eu tenho um custo fixo de 520.000 e uma margem de contribuição unitária de 1.600, facilmente dividido um pelo outro, eu chego na quantidade do ponto de equilíbrio. E aí, pede no último item qual seria a receita no ponto de equilíbrio. Ora, a receita é a quantidade vezes o preço. O preço é 2.000. Vezes a quantidade, eu chego numa receita no ponto de equilíbrio de R$650.000. Algumas empresas identificam o ponto de equilíbrio em quantidade, outras empresas em valor. Mas as duas estão dizendo qual o limite do risco que você está correndo. Quanto mais próximo do ponto de equilíbrio, maior é o risco da sua operação. Quanto mais distante, menor é o risco da sua operação. O que a literatura diz sobre o ponto de equilíbrio? Que o ponto de equilíbrio é a quantidade que eu tenho que vender para ter lucro igual a zero. Eu sempre faço uma correção aí, que o ponto de equilíbrio não é a quantidade para lucro igual a zero. O ponto de equilíbrio é a quantidade para prejuízo igual a zero. O que eu quero dizer com isso? Quando uma empresa está no ponto de equilíbrio ou no prejuízo, a tendência é piorar. E não é a lei de Murphy, não. É que quando você está no ponto de equilíbrio ou no prejuízo, não há a capacidade, a lucidez de tomar decisão. Todo mundo quer ser o salvador da pátria e a coisa só acaba piorando. Como é que eu calculo, então, esse ponto de equilíbrio? Veja, aqui eu tenho um gráfico onde eu tenho a despesa fixa, custo total, fixo mais o variável e a receita. Até esse volume do encontro das curvas, eu tenho prejuízo. A partir daí é que eu tenho lucro. Vamos montar uma equação dela, então? Se a gente voltar para aquela equação da margem de contribuição, o que eu tinha lá? Quantidade vezes o preço unitário, menos os impostos, menos custo de despesa variável, menos custo de despesa fixa igual lucro. Para simplificar essa equação, vamos dizer que preço unitário, menos impostos, menos custo de despesa variável, vamos chamar de margem de contribuição unitária. Então, quantidade vezes a margem de contribuição unitária, menos custo de despesa fixa, é igual ao lucro. Quando nós fizemos aquela demonstração de resultados pela margem de contribuição, nós vimos que quantidade vezes o preço unitário, menos impostos, menos custo de despesa variável, menos custo de despesa fixa, é igual ao lucro. Para simplificar, preço menos impostos, menos custo de despesa variável, vamos chamar de margem de contribuição unitária.
Então, quantidade vezes a margem de contribuição unitária menos custo de despesa fixa é igual ao lucro. Ora, o que eu quero é achar a quantidade, então, o que está subtraindo, eu passo para lá, somando. Quantidade vezes margem de contribuição é igual a lucro mais custo de despesa fixa. Continuando a operação matemática aqui, o que está multiplicando, eu passo para lá, dividindo. Então, lucro mais custo fixo mais despesa fixa, dividido pela margem de contribuição unitária. Ora, no ponto de equilíbrio, o lucro é zero. Então, está aqui, eu já tenho a equação do ponto de equilíbrio. Custo mais despesa fixa, dividido pela margem de contribuição unitária. Vamos ver um exemplo? Imagine que eu vou lançar um determinado bem, um item, um produto, a R$ 1.200. Tiro os impostos, menos o custo de despesa variável, menos o custo de despesa fixa. Vou para aquela equação e vejo que eu teria ali uma margem de contribuição de R$ 414, menos o custo de despesa fixa é igual ao lucro. Faço aquelas passagens matemáticas com cuidado e vejo que eu teria um ponto de equilíbrio de 556 unidades. 556 unidades é difícil vender? Ora, para determinar se isso é muito ou pouco, eu precisaria dizer do que a gente está falando. Vender 556 Ferraris no ano deve ser muito difícil. Logo, o risco seria alto. Vender 556 Unos deve ser bem mais fácil. Eu acho que vende isso por hora. Aí o risco é mais baixo. Agora vamos ver aqui na lousa como é que eu faço essa comparação. Como nós vimos no exemplo aqui e no exercício que vocês fizeram, o ponto de equilíbrio isoladamente não significa absolutamente nada. O ponto de equilíbrio é para te dar uma dimensão de risco. Logo, só faz sentido se comparado com a quantidade que você espera vender. Ou seja, o ponto de equilíbrio comparado com o cenário.